No dia 30/4, véspera do Dia do Trabalho, o governo Lula pegou muita gente de surpresa ao anunciar a MP 1171 de 2023, prometendo mudanças significativas na maneira como as aplicações no exterior pagam o imposto. E aí ficam várias perguntas. Por que o governo fez isso? Como irão funcionar essas medidas pelo texto atual? O problema que elas carregam consigo e também aquela que não parou de chegar no meu Instagram é: ainda vale a pena investir no exterior se essa MP realmente passar e virar uma lei? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar nesse assunto espinhoso, mudança de tributação nesse vídeo, eu quero lembrar a todos que no dia 15 de maio, que já está chegando, nós teremos a abertura da 21ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, no qual, ao longo de 12 semanas, a gente tem como objetivo pegar até a pessoa completamente leiga a respeito de mercado, investimentos, finanças e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países. Tudo isso com um processo didático bem estabelecido, está na turma 21 e com uma equipe de suporte que responde absolutamente todas as dúvidas dos alunos. Então, para quem quer fazer parte e ver mais informações, há um link aqui na descrição do vídeo. Agora, entrando no assunto tributação. A primeira coisa, por que essas medidas foram anunciadas pelo governo? Então, no dia 30/4, o presidente Lula fez um discurso em rede nacional falando sobre o novo aumento do salário mínimo, que aumentou em R$18, agora o mínimo passou para 1.320, isso já vale agora a partir do começo de maio, dia 1º de maio já estava valendo, e também um aumento da faixa de isenção na tabela de imposto de renda para pessoa física. Essa tabela não sofria atualização desde 2015, de modo que quem ganhava R$ 1.903,98 por mês já estava pagando 7,5% de imposto. O governo, ele quer aumentar isso, essa faixa isenta de imposto, para 2.640, ou seja, 2 salários mínimos, e prometeu ainda levar essa isenção até o final do mandato para o valor de R$5.000. Se a gente for considerar só a inflação desde 2015, inflação medida pelo IPCA, que é o índice mais importante aqui do país, essa faixa isenta de R teria que ter aumentado 52,4% desde aquele valor base de R$ 1.903. Então deveria estar nos 2.900 no final das contas. Sendo que as faixas mais altas, nenhuma delas sofreu alteração. Foi só essa extensão da faixa mais baixa. Se a gente pega, por exemplo, a faixa a partir da qual você é obrigado a pagar 27,5% de imposto, ela está em R$ 4.664,68. Isso desde 2015. Atualizando pelo IPCA, deveria estar em R$ 7.109. E veja que essa atualização é necessária porque, do contrário, você tem uma alíquota de imposto fixa sobre um valor que, com o passar do tempo, compra cada vez menos coisas. Então, se nunca mexerem nessa tabela, daqui a pouco está todo mundo pagando 27,5% de imposto. Então, essa mudança da tabela realmente é uma mudança positiva. Eu considero bom, queria até que fosse maior. Mas quando o governo ele abre mão de uma fonte de arrecadação, através da lei de responsabilidade fiscal, ele tem que ter uma outra fonte agora para suprir aquele buraco. E qual foi a fonte escolhida? Meio que de supetão, pelo que eu vi aí em entrevistas, até conversando com o pessoal que tem mais acesso lá em Brasília. Foi, de maneira muito rápida, uma proposta de tributação diferente para os investimentos no exterior. Então a proposta é que essa tributação no exterior, de maneira diferente, vai cobrir o rombo que o governo teria por abrir mão de arrecadação com base nessa extensão da faixa isenta do imposto de renda para pessoa física. E com isso chegamos na parte sobre essa MP e como que ela pretende mudar a tributação dos investimentos no exterior. Mas antes de falar disso, cabe salientar aqui o seguinte: essa proposta ela pode não passar. Uma medida provisória ela tem força de lei, mas sim até 60 dias ela não for votada, ela pode ser prorrogada por mais 60 e em 120 dias, se aquilo não for resolvido, simplesmente ela perde a sua validade. E durante esse processo, essa medida vai passar por discussão dentro do Congresso e pode ser que ela seja arquivada, que ela seja substancialmente alterada e pode ser que no final nada mude daquilo que a gente tem. Então esse vídeo aqui, ele não é definitivo, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que seja necessário fazer várias atualizações. E dentro daquilo que eu vou falar também tem uma questão interpretativa, porque a lei não ficou muito clara dentro do que ela vai fazer, por exemplo, principalmente na minha opinião, com os rendimentos que a pessoa física consegue sem estar utilizando uma empresa offshore ou uma estrutura de trust. Eu tive uma opinião que teria um funcionamento parecido
parecido com o que está acontecendo com o offshore. Nós veremos aqui uma espécie de come-cotas. Aí conversei com outros investidores, conversei com alguns gestores, falei com o pessoal da Portfel aqui, da empresa da consultoria, peguei parecer de advogado e você tinha escritórios muito competentes, com muito tempo de casa, dando opiniões diferentes. De modo que aquilo que eu falar aqui pode não estar correto, pode ser que o meu entendimento no final das contas seja diferente daquilo que vai passar a vigorar caso essa MP realmente vire lei, pensando que ela não vai passar por alterações significativas. E um último ponto importante, antes de entrar na MP, é falar que para a sua declaração de imposto de renda, que tem que ser feita agora até o final de maio, nada muda, porque essa MP, embora a partir do momento que ela é publicada ela tenha uma força de lei, ela respeita aquele princípio da anterioridade, então ela vai passar a valer apenas no começo do ano que vem e durante esse período até lá, isso se ela realmente virar lei, como eu já disse, mas durante esse período até lá, vale a regra antiga. Então você não tem que fazer nada diferente daquilo que você já fez e também não aconselho você a tomar nenhum tipo de decisão atabalhoada, tirar todo o dinheiro do exterior, gastar tudo ou mudar a maneira como você fazia as coisas até então. Porque pode ser que tudo isso, no final das contas, não dê em nada, até porque isso mexe com o interesse de muita gente, de muitas empresas, deve ter muito lobby no Congresso para, se for passar de maneira diferente daquilo que nós temos agora. Feito esse aviso, agora vamos falar sobre a MP em si. Vou até colocar aqui na tela e lendo ipsiliteris o que ela fala, essa medida provisória dispõe sobre a tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. Entidades controladas, leia-se empresas offshore, né? O que é uma empresa offshore? Até o termo já fala, é uma empresa fora da costa brasileira, ou seja, uma empresa no exterior. E geralmente o pessoal abre essas empresas, principalmente voltadas para investimento, em países de tributação mais amigável, chamados paraísos fiscais. E quando a gente fala de investimento no exterior, já fiz vários vídeos aqui no canal, investidor tinha uma vantagem em relação ao mercado nacional. Porque aqui, se você pega isenção, você tem 20 mil reais para ações, tem 20 mil para ouro, 35 mil para criptomoedas. Lá fora, você também tem uma isenção de até 35 mil reais mensais, não era em dólar, que você poderia vender isento. E isso vale tanto para ações, quanto para ETFs, quanto, por exemplo, para REITs. Os primos dos nossos fundos imobiliários, sendo que ETF e REIT aqui não tem nenhum tipo de isenção. Então, era vantagem, do ponto de vista tributário, você ter diversificação lá fora. O que essa MP ela pretende fazer? Primeiro, acabar com essa isenção de até 35 mil reais mensal que você tem e transformar em uma isenção anual de apenas 6 mil reais. Tendo rendimentos maiores do que 6 mil reais no ano, você entraria na faixa de alíquota de imposto de 15%, sendo que se passar de 50 mil reais, você entra na faixa de alíquota de 22,5%. E aí o ponto que causou muita dúvida, né? O que seria considerado nesses rendimentos anuais? Será que eles estariam contando, por exemplo, dividendos, o ganho de capital, a valorização cambial? E se a gente for no capítulo 2 da MP, eles definem tanto aquilo que eles chamam de aplicações financeiras quanto de rendimentos. Em aplicações financeiras tem tudo aquilo que a gente já entendia que é aplicação financeira, ações, cotas de fundos de investimentos. Eu fiquei surpreso aqui com apólices de seguro. Então você faz um seguro lá fora, eles estão considerando também a aplicação financeira. E na parte de rendimento eles colocaram basicamente tudo. Então você tem a remuneração produzida por aplicações financeiras, variação cambial na moeda estrangeira, juros, prêmios, comissões, participação nos lucros, dividendos e ganhos de negociações no mercado secundário, ou seja, ganho de capital realizando a venda de uma ação, por exemplo. E aqui já começa um pouco da confusão, porque quando você fala em dividendos lá fora, eles já são tributados em 30% pelo governo americano. E você tem a questão da reciprocidade tributária. Como lá fora eles cobram esses 30%, aqui, hoje, pela regra, não se cobra esse dinheiro, porque afinal já pagou lá. Se pagar aqui vai ficar muito ruim do ponto de vista fiscal e você não teria nenhum estímulo para investir no exterior no final das contas. Então, será que eles vão agora tributar aqui também depois de ter tributado lá fora? Esse é um primeiro ponto. Segundo, como que vai ser feita essa apuração do imposto de renda? Porque esse foi um ponto que causou alguma discordância quanto às interpretações. Porque se a gente for ler, eles dizem aqui no parágrafo 2 que os rendimentos de que trata o caput serão computados na declaração de ajuste anual e submetidos à incidência do imposto de renda pessoa física no período de apuração em que forem efetivamente percebidos pela pessoa física. Aí depois ele fala no resgate, amortização, etc. Mas eu tô pensando no seguinte, se eu vou e compro posições no exterior, até podemos dar o exemplo de alguém que pretende emigrar
emigrar do Brasil, a pessoa quer morar nos Estados Unidos. E o mais interessante é que ela vai mandando dinheiro aos poucos, em vez de fazer isso tudo de uma vez, para às vezes pegar um pico de valorização do dólar, por exemplo. Ela vai mandando esse valor, ela tem lá 100 mil dólares, que na declaração dela continuam sendo 100 mil dólares. Mas quando ela mandou, o dólar estava 5, agora o dólar está 6, ela vai ter que pagar imposto sobre o ganho cambial, sendo que ela não fez nada com esse dinheiro e nem pretende repatriar esse recurso porque ela quer emigrar. Eu entendi que sim, teria que pagar imposto. Algumas pessoas entenderam que não é isso que eles querem e que você só pagaria imposto mediante a realização de algum evento, né? Algum resgate, alguma venda, como é aquilo que acontece hoje. Se for essa hipótese, menos pior, porque o que vai efetivamente mudar então é que sua faixa de isenção vai diminuir bruscamente, né? Mais 35 mil por mês, é apenas 6 mil ao ano, e a faixa de alíquota de imposto, que antes era 15 para tudo, quando passava da faixa de isenção, pode chegar a 22,5. Mas não chega a ser um imposto que vai incidir todo ano, que é o que vai acontecer, por exemplo, com empresas controladas, com as empresas offshore e também com as trusts, que inclusive devem ser o principal objetivo do governo, porque é uma minoria muito pequena de pessoas que possuem, mas com grande capital que geralmente fica dentro dessas estruturas. E o que vai mudar para essas estruturas? Elas eram, do ponto de vista tributário, muito boas, porque o que acontece com o investidor pessoa física, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, é que quando você vende um ativo ou quando você compra algum tipo de título privado ou do governo que tem um vencimento, na hora da venda você paga imposto de renda. Agora, quando você tem um fundo exclusivo, um offshore, alguma coisa assim, você tem todas as operações sendo feitas lá dentro e não paga imposto. Vai pagar imposto só quando for tirar dinheiro dessa estrutura para colocar de volta na pessoa física. Então você pode ficar durante anos, décadas, diferindo o imposto. Você evita de pagar, deixa esse dinheiro trabalhando para você e quando paga é só no final, depois de muitos anos. E isso é um grande benefício na hora da acumulação de capital, porque quanto menos imposto você paga nesse período, é mais dinheiro trabalhando para você. É o que acontece, por exemplo, dentro de um fundo de previdência. Você pode ficar 30 anos investido naquilo e você não paga imposto durante período nenhum, só quando for resgatar. Mesma coisa em um fundo de ação. E a mesma coisa acontecia com essas offshores lá fora, com as trusts. Mas o que eles querem colocar como mudança? O governo agora quer exigir a tributação desses rendimentos de maneira anual. Então eles querem colocar uma espécie de, entre aspas, come-cotas para trusts e empresas offshore. E eu quero dizer come-cotas aqui entre aspas porque o come-cotas incide sobre alguns fundos aqui no Brasil, renda fixa, multimercados, de maneira semestral, sempre no final de maio e de novembro, tributando em no mínimo 15% o resultado positivo do fundo. Lá fora, o que nós teríamos, caso essa parte do MP passe sem alteração, seria um come-cotas anual, obrigando esse pessoal que diferiu o pagamento de imposto durante muito tempo a pagar anualmente um certo valor para o governo. Algo que faria com que essas estruturas perdessem grande parte da sua eficiência. Elas ainda carregam benefícios sucessórios, mas perderiam essa parte da eficiência tributária, sendo que existe um custo para que você mantenha essas offshores. E sempre que a gente fala de offshore, tem muita gente que tem uma opinião muito negativa sobre isso, porque de fato algumas pessoas usam offshores para fazer ocultação de patrimônio e coisas ilegais. Mas eu vou dar um exemplo aqui de um uso de offshore que costumeiramente acontece na hora de comprar imóveis nos Estados Unidos, por exemplo. Porque nos Estados Unidos, para aquela pessoa que não é residente fiscal no país, você tem um imposto sobre herança diferenciado, porque lá você tem um imposto sobre herança para o cara que tem o seu Security ID, né? Ou seja, a pessoa que realmente ela é um residente fiscal, que varia de estado para estado e costuma ter faixas de isenção milionárias. Mas para a pessoa que é de fora, a faixa de isenção é de 60 mil dólares. Passou disso, esse imposto vai morder cerca de 40% da herança de uma pessoa. E pessoas morrem, né? Pelo menos o que acontece por enquanto. Vai saber o que o futuro nos reserva. Agora, empresas não. Elas conseguem vencer o tempo. As cotas simplesmente passam de uma pessoa para outra. Então, o que se costuma fazer na hora de comprar um imóvel nos Estados Unidos? Ao invés de uma pessoa física comprar e ter esse problema da sucessão que uma hora pode aparecer e obrigar o pagamento de 40% do patrimônio para o governo, o que se faz é abrir uma empresa offshore, a offshore compra o imóvel e o pessoal adianta a sucessão das cotas do offshore ou simplesmente faz a sucessão passando as cotas, mas pagando muito menos imposto porque a empresa está sediada em outro país. Mas, caso você tenha esse tipo de cobrança, imagina um cara que tem um imóvel, será que o cara vai ter que botar atualização do valor do imóvel? Se for isso, será algo diferente do que a gente vê, por exemplo, em declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Será que ele teria que colocar o ganho cambial também que ele está tendo no imóvel que está parado, que ele comprou para usar de vez em quando com a sua família quando viaja, por exemplo, para Orlando? Sendo que esse imóvel já tem tributação lá, né? Porque afinal de contas é um imóvel nos Estados Unidos. E aí vem um ponto interessante. Eu acredito que se passar dessa forma, vai ter muita gente que vai rever essa questão de uma offshore ou de usar
um trust, que vão acabar com essa estrutura, principalmente se o entendimento das outras pessoas que diferiu do meu for o correto. Quando eles dizem que não, para pessoa física, né, você não vai ter que pagar todo ano, é só quando você for vender, mas vai mudar as alíquotas e a faixa de isenção. Então, para muita gente que usa a estrutura tributária mais complexa, pode valer a pena voltar a ser pessoa física. Até por isso que eu penso que para pessoa física também vai ter essa espécie de come-cotas anual, pelo menos na maneira como está escrito agora. Porque, do contrário, para muita gente vai bastar desfazer essa estrutura tributária e simplesmente deixar o imóvel, as coisas na pessoa física. Mas, como eu disse, esse é um ponto de dúvida, porque eu achei muitas interpretações que elas estão de acordo com a minha e outras que estão falando que não, que de fato para a pessoa física ficou menos pior do que para essas entidades controladas e trusts. Isso que eu falei sobre offshore e trust está no capítulo 3 e 4 da MP. E no capítulo 5, depois do governo tentar quebrar suas pernas, ele amigavelmente oferece uma muleta, dando a chance de que as pessoas físicas atualizem o valor dos bens e direitos que tem lá fora para pagar menos imposto. Colocando aqui o que está escrito no artigo 10, eles falam que a pessoa física residente no país poderá optar por atualizar o valor dos bens e direitos no exterior, informados na declaração de ajuste anual, para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2022. Ou seja, você pode atualizar aquilo que você comprou há 10 anos, por exemplo, para o valor de mercado que tinha no final do ano passado, e sobre essa atualização, ao invés de ter que pagar 15 ou 22,5% de imposto de renda, você pagaria apenas 10%. E eu acredito que é dessa atualização que o governo vai retirar um bom dinheiro. E aí já chegamos no problema dessa proposta. De cara, é uma proposta que deve ter uma arrecadação alta, porque afinal de contas você está tributando pessoas que, principalmente pensando em quem usa essas estruturas mais complexas, têm um bom patrimônio, sendo que há um estoque acumulado. Tem gente que tem um offshore, por exemplo, há 20 anos, nunca pagou imposto e agora vai atualizar para pagar 10%, mas vai ser uma bolada. Então, no primeiro momento, você pode ter uma arrecadação grande. Só que a questão é que, para os próximos anos, esse estoque vai estar zerado. Então, naturalmente, a arrecadação já iria cair. E aí, você não vai conseguir que essa tributação preencha o rombo de uma tributação que acontecia mensalmente sobre a renda das pessoas que ganhavam 2 salários mínimos, que agora vão passar a estar isentas. Então, em um primeiro momento, tapa o buraco? Sim. Em um segundo, não, apenas considerando essa questão de um estoque que estará menor. Só que o outro ponto, que também é um problema para essa MP, é que ela quer tributar aquela minoria que consegue se defender melhor de tributação, que é o rico. Parafraseando a minha amiga Renata Barreto, ela costuma falar que o rico pode ser tudo menos burro. Então, esse pessoal inicialmente vai pagar o tributo, só que depois eles começam a fazer conta. Começam a analisar o uso de outras estruturas jurídicas que poderiam burlar essa tributação. Ué, mas já está offshore incluída na conta? Sim, mas aí o cara começa a usar aquelas estruturas que jogador de futebol usa lá no exterior, né? O cara é uma empresa na Irlanda que é controlada por uma nas Ilhas Caimã, aí a marca dele tá não sei aonde, paga royalty para outra. Então você tem um monte de cabeças muito inteligentes pelo mundo oferecendo soluções que, se ficarem um pouquinho mais baratas do que a alíquota de imposto que o rico iria pagar, já valem a pena financeiramente para eles. Ou você tem uma última solução, uma solução extrema, que é aquela de sair do Brasil, né? Simplesmente não ter mais residência fiscal no país. E é engraçado, porque eu recebi várias perguntas no Instagram das pessoas falando: será que ainda vale a pena investir no exterior? Que é o último ponto desse vídeo. Mas recebi também algumas do tipo: será que ainda vale a pena manter minha residência fiscal no Brasil? Vindo de pessoas que tinham mais dinheiro. Então, para esse pessoal que tem mais dinheiro, ao fazer a conta, eles podem ver que, olha, é mais interessante eu migrar minha residência fiscal para um outro país de tributação mais amigável, e quando ele faz isso, essa pessoa leva o dinheiro dela com ela. E aí pode acontecer um ponto parecido com o que a gente teve na Argentina, quando tentou tributar grandes fortunas, que obviamente não deu certo. Eles arrecadaram num primeiro ano até menos do que esperavam arrecadar, já havia um processo de imigração forte acontecendo por lá, e nos outros anos a arrecadação tende a ficar cada vez menor, até que eventualmente a Argentina entre para a mesma lista onde estão o Uruguai, a Colômbia, a Alemanha, a França, a Dinamarca, a Áustria, a Finlândia, a Suécia, a Holanda e tantos outros países que tentaram tributar os mais ricos através de algum tipo de imposto sobre grande fortuna. E a gente pode entender que esse imposto seria mais ou menos isso no final das contas, né? Embora vá pegar muita gente que não tenha grande fortuna, porque também piora para a pessoa física que começou sua exposição lá fora, mas ao longo do tempo ele tende a não dar certo. E quando esse pessoal rico leva o dinheiro deles embora, vai para um outro país, alguns podem bater palma comemorando que o Brasil vai ficar menos desigual, porque afinal de contas, se tem um pessoal rico indo embora, a desigualdade pode diminuir, mas a pobreza tende a aumentar. Aquela frase, sou pobre porque fulano é rico, ela poderia ser até melhor escrita se fosse, sou pobre porque fulano, que é meu vizinho, também é pobre. E como ele é pobre, ele não me contrata, ele não compra as minhas coisas, ele não me dá emprego. Então esse cara que tira o dinheiro do país vai levar o consumo dele, vai levar as contratações que ele faz, vai levar o dinheiro
dele que vai ser implantado em outro sistema bancário e quanto mais dinheiro disponível para se emprestar, menor a taxa de juros para isso. Se não há dinheiro disponível, os juros têm que ser muito altos. E esse desenvolvimento vai para outra área e não fica aqui no Brasil. Eu acho que isso vai ser um movimento grande? Bom, depende de como essa MP passar, mas tenha certeza que já tem bastante gente fazendo conta agora. E agora, das perguntas do título, a última a ser respondida é aquela que eu mais recebi. Será que ainda vale a pena investir no exterior com essa MP? Bom, a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque se essa MP passar desse jeito, pode ser que as melhores maneiras de investir lá fora, que eram aquelas para o pessoal muito endinheirado, deixem de ser tão boas. E outras maneiras que costumavam ser as piores, acabem ficando melhores, não porque elas melhoraram em si, mas porque todo o restante vai piorar. Como é, por exemplo, o caso de BDR, que é até uma outra pergunta que eu tenho. Será que vai mudar para investimento direto lá fora, mas para BDR fica tudo igual? E como que vai ser repassado o custo disso para BDR? Porque quando um banco compra os ativos lá fora para emitir os recibos equivalentes a esses ativos, que são os BDRs, né, os Brazilian Depositary Receipts aqui no Brasil, o banco vai, compra ações de Apple, mantém elas em custódia e emite os recibos aqui. E quando a ação de Apple valorizar? E quando ele tiver ganho cambial? Ele vai ter que pagar alguma coisa sobre isso? Se ele tiver que pagar, ele vai arcar com esse custo sozinho? Não, ele vai ter que passar isso para o investidor de alguma forma. Então, será que para eles a regra vai ser diferente? Será alterada? Simplesmente, eu não sei. O que eu penso é o seguinte: investir lá fora é algo que eu considero obrigatório porque você tem acesso a um mercado muito melhor do que o nosso, com mais segurança jurídica, com uma moeda mais forte, e você deixa o seu dinheiro em uma outra jurisdição, mais estável do que a nossa. E antes havia um custo para você fazer esse tipo de coisa. Você tinha um IOF que você pagava pequenininho e o custo de dolarizar, né? O spread que você vai ter que pagar para comprar outra moeda. Agora que esse custo pode vir a ficar mais alto, eu ainda entendo que é um custo que você tem para se proteger. E quanto mais barreiras um governo coloca para que você compre e mantenha capital lá fora, talvez seja um indício de que é mais necessário ainda você ter alguma coisa lá fora, arranjando um modo menos custoso possível para continuar fazendo isso. Se você vai para a Argentina, por exemplo, eles têm limite para compra de dólares, tem pesados impostos também sobre ganho cambial e mesmo assim tá todo mundo desesperado por dólar lá. Então eu não vejo isso, mesmo que passasse do jeito que está agora, como algo que faria com que eu deixasse de investir fora do Brasil. Agora, eu certamente procuraria a maneira menos custosa para ter esse tipo de exposição. Inclusive, a gente pode falar que cripto acabou de ganhar um ponto, porque ficou de fora dessa MP e acaba sendo uma maneira, né, se não de tirar dinheiro do país, pelo menos tirar o país do seu dinheiro. Mas, como eu disse, esse vídeo aqui ele tem várias perguntas e não todas as respostas, porque esse assunto, com certeza, ainda vai mudar bastante durante as discussões e talvez no final, batendo 120 dias, não mude nada. E vamos ver, se mudanças significativas acontecerem, eu atualizo vocês. Da minha parte é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com um amigo que está em dúvida sobre o conteúdo da SMP, se inscreva aqui no canal, um grande abraço e até a próxima.